paz do Senhor, amém? Amém! Vamos abrir nossas Bíblias já para não perder tempo, né? Que nós estamos alimentando a nossa alma, mas queremos alimentar o nosso corpo também, né? E no livro de Marcos, uma passagem muito conhecida, capítulo 10 e o verso de número 46. Eu vou lendo para não tomar tempo, amém, irmãos? Nós já louvamos, já adoramos a Deus com nosso louvor, testemunhos. Agora chegou a hora da palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é nada mais, nada menos do que a boca de Deus falando conosco. Amém? É muita reverência neste momento, porque nós saímos de casa com um compromisso, ouvir a voz do Senhor. Quando eu saio da minha casa, eu saio para adorar a Ele e ouvir Ele falar comigo, amém? Então, primeiro Ele vai falar comigo e depois com vocês, amém? Eu vou lendo aqui, que é a passagem conhecida do cego, o cego de Jericó. Depois foram para Jericó e saindo ele de Jericó, com os seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Amém? Uma palavra que nós gostamos de anunciar, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Ela serve para todos os tipos de público. Se eu pregar hoje essa palavra aqui para esse público, ela vai falar de uma maneira e no particular para cada um de nós. Se eu pregar ela lá amanhã, que eu vou ministrar de novo, ela vai falar também para aquele público e vai falar segundo a necessidade do público que está ouvindo. Amém? Amém. Eu lendo essa palavra e meditando ela na minha casa, eu vi que o Senhor, aqui nesta palavra, Ele deixou que Marcos tivesse mencionado o nome do cego e o nome do pai do cego. Porque Ele quis dizer que esse não era qualquer cego. Ele não veio de qualquer lugar. Ele tinha uma história. Ele tinha um pai. Ele teve uma família. Então, quando ele menciona Bartimeu, filho de Timeu, nós fomos estudar, fomos ver na história, e nós vimos que Timeu era um general que fazia parte da guarda de Israel. Ele fazendo parte da guarda de Israel, ele serviu em Betel. E ele serviu por muito tempo a guarda de Israel em Betel, que chegou um dia que chegou a sua aposentadoria. Quando ele se aposentou do seu serviço prestado a Israel, ele pegou os seus bens que ele tinha juntado e ele virou um comerciante na época, mas lá na Palestina. Montou o seu comércio e ele era um comerciante bem conceituado que todos conheciam ele. Mas pela fatalidade da vida, como acontece com cada um de nós muitas das vezes, chegou o povo do exército romano que tomou a Palestina, assim confiscou os bens de Timeu e depois de ter confiscado os bens dele, ainda cortou a aposentadoria que ele tinha mensalmente. Então, um homem que tinha uma posição de general passou por uma posição de não ter nada. A história conta que esse homem ficou revoltoso e começou a fazer ali motins, porque ele era um general, ele lidava com pessoas, com gente, então ele sabia bem conduzir um povo, e ele começou a fazer um motim contra o povo romano. E nisso foi muitas vezes ele se revoltando, ele não se conformava de ter perdido tudo que era dele. Então chegou um dia que chegou até o povo dos romanos, que aquele homem, o Timeu, estava se levantando contra o exército de Roma.
E ali diz a história que eles pegaram Timeu, levaram ele e crucificaram. Na época era dessa maneira que morria as pessoas que moravam naquele lugar e se revoltavam contra os romanos. Por que eu estou contando essa história do pai? Porque muitas das vezes os filhos levam os pecados dos pais. Mas a Bíblia diz que os filhos não levarão os pecados dos pais e nem os pais levarão os pecados dos filhos. Como assim? Porque, irmãos, naquela época, por causa do pai que foi morto crucificado, Bartimeu foi arrancado-lhe os olhos. A história diz que todos os filhos daqueles homens que eram revoltosos, que faziam aqueles motins, ou eles pagavam com ser aleijado, cego, ou pagavam com a morte de cruz. Eles preferiram arrancar os olhos daquele rapaz, Bartimeu, para que ele servisse de testemunho para aqueles outros que quisessem se revoltar contra Roma. As pessoas iam olhar e falar: olha, vê o que aconteceu com Timeu. Olha, vê o que aconteceu com o filho dele, o Bartimeu. Então eles serviram de exemplo para outros que quisessem fazer um motim e se revoltar contra Roma. A Bíblia nos diz que esse cego, ele não estava em outro lugar senão à beira do caminho. Jesus entra na cidade. E quando Jesus sai da cidade, foi que o cego viu ele. E a Bíblia diz que ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O nome que está acima de todos os nomes, para salvar, para curar, para libertar e para trazer vida. Como assim ele conhecia Jesus? Ele ouvia de falar. Os olhos dele não podiam ver. Mas quando acontecia aquele tropé de muita gente, de multidão, não podia ser outro senão Jesus. Porque aonde Jesus está, tem multidão para adorá-lo. Tem multidão para segui-lo. Aleluia! Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aonde ele está, multidões querem ouvir ele falar. Legácia, é bem, chocou. A Bíblia diz que quando ele ouve, e muitas das pessoas que estavam ali em volta começou a falar: olha, não incomode o mestre não. Você vai incomodar o mestre? Fica quieto aí. E quanto mais mandava ele ficar quieto, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus parou. Ei, você já fez Jesus parar hoje? Com a sua adoração, com o seu louvor? Será que Jesus já parou para você hoje? Para responder a tua petição? Ei! É você que tem que fazer Jesus parar. Eu não posso fazer Jesus parar por você. Eu posso fazer Jesus parar por mim. Aleluia! A Bíblia diz que Jesus parou e mandou que fosse buscar o cego e trouxesse até ele. A Bíblia diz que aqueles homens foram, talvez os mesmos homens que falou: olha, não incomode o mestre. Pegaram o cego e trouxeram até Jesus. O mais engraçado que eu li aqui na história, e eu vi em várias traduções, no versículo 49 diz assim: Jesus parando disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Duas coisas que eu não posso fazer por você: ter bom ânimo e nem se levantar.
A Bíblia não está dizendo que o cair é do homem e levantar de Deus. Já procurei, não existe. A Bíblia diz que a destra da sua justiça está o nosso Jesus. Ele joga a vida, a preocupação, tudo dele nas mãos do Senhor Jesus. Ei, querido, não fica olhando para trás, não. Não fica olhando para de onde você veio e quem você era, não. Jesus, ele apaga o pecado, joga no mar do esquecimento. Não quer que nem nós se lembre, porque ele não vai lembrar mais. Então, não joga a sua capa para frente também, para ficar correndo atrás das coisas terrenas. A Bíblia diz que nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vai nos ser acrescentado. Aleluia! Todas essas outras coisas que nós corremos todo dia atrás vai nos ser acrescentado. Cuida das coisas do Senhor. Aleluia! Então a Bíblia diz que aquele homem vai até Jesus. Aleluia! E o mais interessante da palavra, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Coisa dura essa. Muitos podiam dizer: Senhor, eu quero aquele lá, ó, que pegou meus bagulho, que estava tudo escondido lá, pegou a minha fita todinha, eu fiquei devendo para os caras, e agora eu tive que pagar. Eu quero que o Senhor mata ele. Senhor, sabe aquele carro que eu perdi lá? Eu quero aquele carro lá para mim de volta. Eu não sei o que você pediria para o Senhor se Ele apresentasse aqui agora e falasse: o que queres que eu te faça? Glória a Deus, aleluia. Sabe qual foi a resposta do cego? Que eu torne a ver. Só pode tornar a ver quem já viu uma vez na vida. Quem nunca viu vai querer tornar a ver o quê? Não sei nem o que eu vou ver. Muitos pregavam que esse homem já era cego de nascença. Não. A Bíblia diz que ele não era cego de nascença, porque ele pediu para Jesus que queria tornar a ver. Já pensou você ver todas essas coisas lindas? Essa natureza de Deus, criança correndo, carro andando, pessoas, e um dia você perde a sua visão. Eu tenho certeza que se Jesus se apresentasse para você, você queria tornar a ver. Porque coisa difícil, irmãos, é um cego conduzir outro cego. Ei, tem cego nessa noite aqui? Ei, Manaus. Tem pessoas que precisam ver para crer. Tem Tomé aqui? Ei, tio. Com Jesus, querido, você primeiro crê e depois você vê. Alabasto de cantaramassurianda. E esse homem diz que ele creu e ele passou a quê? A seguir a Jesus. Por que seguir a Jesus? Porque tem aqueles que recebem a bênção, entra numa casa dessa, ouve falar de Jesus, e quando está libertinho, sai, vai para o mundão, quer voltar a fazer tudo de novo errado. E tem outros não, que entra numa casa dessa, ouve falar de Jesus, e aí ele passa a servir a Jesus e a seguir a Ele. Esse é o intuito dessa casa. Esse é o intuito do nome de Jesus Cristo. A Bíblia fala que tinha 10 leprosos, 10. De longe, porque não podia chegar perto, porque eles eram imundos. Gritaram: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus falou: vai e se apresente ao sacerdote. Os 10 receberam a palavra? Sim ou não? Os 10 creram? Sim ou não? Os 10 creram. Os 10 voltaram pelo caminho. E quando chegou no meio do caminho, os 10 viram que estava limpo. 9 foi correndo para o sacerdote. Pensei aquela expiação do sacerdote.
ele não voltava de novo para a sociedade, ele tinha um ritual para cumprir. Mas um deles voltou diretamente para Jesus para agradecer a ele pelo benefício que ele tinha recebido. Os 10 creram, os 10 receberam a bênção, só que um só quis servir a Jesus. Os outros 9 só queriam que Jesus podia proporcionar para eles. Por que você está aqui nessa noite? Pelo que Jesus pode proporcionar para você? Ou você está aqui porque você é adorador? Ou você está aqui porque você sabe que o único caminho que leva ao céu é Jesus? Alabasto decai. Ei, Jesus ainda sonda coração. Jesus ainda conhece o coração do homem. Ei, está, muitas das vezes nós pensamos que enganamos alguém, nós enganamos a nós mesmos. A Bíblia fala, aleluia, que esse homem segue ao Senhor Jesus. Mensagem dessa noite: nunca deixar de seguir o Senhor Jesus. Ele é o caminho, é a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Aleluia. Um dia me foi feito um convite, se eu queria aceitar esse Jesus. Eu sempre fui do samba, eu sempre fui de cantar samba, de sambar. Sambava muito, samba rock, samba, tudo quanto é samba. E eu ficava para minha irmã assim: mas eu vou precisar parar de dançar? A mãozinha queria levantar, mas o pé não queria parar de... Entendeu? Então eu ficava na indecisa: mas eu vou precisar parar de sambar? Eu não vou poder mais dançar? A minha irmã: não, nós também dançamos, ó. Se o Deus habita em mim, eu canto como rei Davi. Ela me ganhou assim, irmãos. Estratégia. Jesus não quer aqueles crentão. Porque, sabe, não pode isso, não pode aquilo, samba não é de Deus e não sei o que lá. Chega disso, irmãos. O apóstolo Paulo, ele falou que ele deu um de fraco para ganhar os fracos. De tudo ele fez para ganhar almas para o reino do Senhor. Não importa se é samba, o que for, faz para ganhar almas. Chega de 4 paredes. Chega de ficar crente pregando para crente, crente louvando para crente. Gente, aleluias, nós temos que ir para o ID. Se nós queremos que Jesus volta, nós temos que sair das 4 paredes. Igreja significa saídos para fora. Não é ficar dentro, não. Dentro é gostoso. Dentro tem um ar-condicionado. Dentro tem cadeirinha estofada. Mas dentro não salva almas. É fora. É quando Jesus saía para fora que ele via leprosos necessitados. É quando Jesus estava fora que ele via cegos, paralíticos. Dentro não. Muitas das vezes esses daí não podiam entrar. Imagina um leproso entrar dentro da igreja naquele tempo. Imagina que ia poder entrar. Mas Jesus ia. Passava por Samaria, onde judeu nenhum passava. Ele ia onde o homem não ia. E hoje ele deixou o ID para quem? Ele deixou o ID para nós. Aleluia. Hoje nós não somos mais escravos do medo, irmãos. Nós não somos mais escravos do medo. Eu quero terminar essa palavra com esse louvor. Não somos mais escravos do medo. Amém, queridos? Se você puder se colocar em pé nessa noite, e se você recebeu a palavra e ainda não tem Jesus Cristo, se você quiser vir aqui na frente para nós fazer uma oração por você, e você aceitar esse Jesus Cristo, vai ser a melhor noite da tua vida. Porque quando eu pensei que eu ia perder, de parar, que eu ia ter que parar de dançar, ia ter que parar de beber, ia ter que parar de fazer tanta coisa, eu pensei que eu ia perder, eu estava ganhando. Porque quem aceita Jesus só tem a ganhar, irmãos. Amém? Com a melodia ele me encontrou, que me libertou
Glória a Deus. Amém, irmãos?